Mateus capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilhavam-se, e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Eles diziam isso, pois na época deles operavam outra lei. Era uma vergonha não ter herdeiro. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Olha aí Jesus dando uma comida de rabo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu. Os saduceus reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Lembrando que o doutor da lei queria experimentar Jesus, queria testar Jesus. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que em João Jesus fala para amar como ele nos ama. Jesus está respondendo o doutor da lei de acordo com aquilo que ele acreditava. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Lembrando que todos que viviam na lei de Moisés viviam sobre a lei carnal. Em Efésios 2 fala que existe um Deus da carne e esse Deus gera filhos da ira. E, estando reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Irmãos, eu tenho um vídeo no meu canal, tá escrito Romanos 13, continuação, eu falo sobre isso. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? O versículo anterior diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Que Senhor era esse de Davi? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo.